esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, bom dia. Hoje nós estamos continuando um caminho que começamos há pouco tempo, que é o tempo comum. E esses dias eu estava com o pessoal lá no sul, estava de férias, e eu dizia para o povo, celebrando ali, que é um caminho, e quando a gente vê o verde no pátio, fala assim: é aquele tempo demorado. Não, não é tempo demorado, é um tempo bonito, em que a gente vai aprender com os sinais de Jesus, com a palavra de Jesus, ser catequizado, aprender a ser cristão. E hoje nós estamos diante de uma passagem bíblica, claro, todas as missas, né? Mas hoje em especial, a primeira leitura que é tirada do livro dos Hebreus, do capítulo 3, ele vai e retoma uma passagem lá do Antigo Testamento, que a gente conhece muito bem. E ele está falando desse fechar o coração. Quantas vezes o povo no deserto ouviu a Deus, viu com os próprios olhos os milagres que Deus foi fazendo naquela caminhada no deserto, e mesmo assim, o povo muitas vezes fechava o coração. E aí começava a murmurar. Quando Deus mandou Moisés falar com aquele povo, Deus já mandou e não falou qualquer coisa. Sai, vai lá, busca o povo e pronto. Não, Deus deu promessa para aquele povo, que ia levar aquele povo para a terra prometida. A terra prometida era a promessa de Deus para aquele povo. E quantas promessas Deus foi fazendo na caminhada ali. Vamos lá, povo de Deus. E aí o povo foi esquecendo dessa promessa. Quantas vezes eles falavam o quê? Eu vim para esse deserto para morrer? Não era isso? Quantas vezes o povo reclamava assim, não é? Ou seja, eu quero voltar. Eu quero ir para lá. Em outras palavras, era como se o povo tivesse pego aquela promessa que Deus deu, jogado no chão, pisado e falado: não quero isso, eu quero voltar para a escravidão. E quantas vezes Deus fala para a gente e a gente faz a mesma coisa. A gente não acredita, porque a gente quer tudo na hora,
ou melhor, na hora não, para ontem, para ontem. E às vezes, as demoras de Deus em nossa vida, que Deus sabe, como diz a música da Salete, o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. E Ele sabe a hora certa de dar essa coisa que é melhor para mim. E que muitas vezes a gente quer acelerar. A gente quer que seja na minha hora, no meu tempo, no momento em que eu falar. Como se fossem as tecnologias que a gente usa hoje. Fulano está lá no outro lado, a gente rapidinho só fala, manda um clique. Plim! A mensagem vai. Dá um clique e a gente fala com a pessoa. Rapidinho, muito rápido. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso. E aquele povo teve que fazer aquela caminhada para chegar na terra prometida. E nessa caminhada, nessa espera do tempo de Deus, vem provações, porque nós não estamos no céu. Aí o diferencial. Nós ainda somos esse povo que caminha e que precisa aprender a ouvir a Deus, a acreditar e ser fiel às promessas que Ele fez na minha vida. Se Ele falou que vai te dar uma família feliz, as dificuldades virão, mas eu não posso de maneira alguma desistir e ver aquela menininha bonitinha e eu deixar a minha esposa, ou a esposa ver aquele carinha bonitinho assim e deixar. Se Deus te deu a promessa que vai te dar uma família, a família vai ser feliz, mas eu preciso buscar. E aí a pessoa desiste. Desiste fácil, porque ninguém quer, desculpa a palavra, lutar. Não é lutar para bater no outro, na esposa, não. Lutar para buscar, mostrar o amor, buscar para viver o amor que não é fácil. E aí o mais fácil a gente desiste. O povo no deserto, a mesma coisa. O mais fácil, quando ele viu aquele negócio, sem água, tudo seco. Oh, eu quero voltar? Me trouxe para me matar aqui nesse lugar? Deus manda a carne, essa carne... E começou a xingar. Mas hoje nós estamos diante de alguém que não quis ficar nesse lugar. Lugar de sofrimento, de tristeza. Aquele leproso, e se a gente for hoje, graças a Deus, a ciência nos ajuda. E as pessoas que têm até um novo nome, né? É hanseníase, é isso mesmo? Então as pessoas fazem um tratamento, graças a Deus. Mas naquele tempo não. Naquele tempo quem tinha lepra era considerado uma pessoa suja, feia, morto-vivo, que andava assim, ó, caindo nos pedaços. Tem um monte de filme agora que está fazendo sucesso aí, não é? Como é que chama aqueles bichos lá? Os jovenzinhos aí? Como? Que vai mordendo e o outro vai virando igual? Zumbi. A senhora sabe ali. Tinha um monte de zumbi. Só que era cair nos pedaços, sabe? Perdia a mão, perdia o pé. Era o zumbi. E eram tratados como tal. Deixados do lado. Hoje, graças a Deus, as pessoas podem fazer um tratamento e conseguem ser curados. Alguns eram, graças a Deus, também naquela época. Muito raramente. Mas esse aqui em especial era um zumbi que estava morto para a sociedade, morto para todo mundo, mas ele sabia quem podia tirar ele da vida de zumbi, entre aspas, para a gente não... Oh, o padre falou que existe zumbi. Não existe zumbi, isso aí é palhaçada do povo, tá? Para ganhar dinheiro. Não existe zumbi. Mas naquele tempo,
A doença fazia com que o povo vivesse como um zumbi, caindo nos pedaços, porque a doença era assim. E aquele zumbi encontrou o Salvador, encontrou a cura verdadeira da alma e do corpo. Ele foi até aquele homem que ele ouviu falar, porque ele não tinha chegado perto ainda. No máximo ele olhou de longe, bem longe, mas põe longe nisso, porque eles não tinham distância para estar perto do povo, não é? Ele ouviu falar desse homem que podia curar aquela doença nele. E ele pegou o resto das forças que ele tinha e ele foi até Jesus. Foi até Jesus e chegou perto. Olha, Senhor, em outras palavras, traduzindo para o nosso português bem no tu a tu do dia a dia. Eu já estou aqui. Agora, se você quer fazer e me curar, me cure. Ele fazer aquele trajeto, chegar até Jesus, é porque era um homem fiel. Um homem que ouviu a voz, ouviu falar daquele homem que podia e foi. Poderia ser morto, poderia sofrer muito mais, porque ele foi até alguém puro. Mas ele saiu, mostrou a sua fé, saiu do seu lugar lá deserto e caminhou até o Senhor dos Senhores. Bom exemplo para a gente, não é? Bom exemplo que a gente precisa buscar a Deus. Quando o padre fala assim, aí o povo já fala, quando terminar aqui a missa eu vou ali atrás procurar o padre. Não, confissão é lá no confessionário para vocês que estão aqui, tá bom? Então não adianta buscar o padre, que o padre não vai atender confissão. Mas um bom lugar, onde a gente pode abrir o nosso coração, tirar essa lepra, é o confessionário. Deixar ali a lepra, diante desse Jesus misericordioso. Ele cura. Buscar esse Jesus, esse Senhor, aqui, como nós estamos fazendo. Ele está aqui nos esperando. É Ele que vai nos matar a sede, matar a fome. Quando a gente pensar em desistir, deixar a casa, deixar o marido, deixar a esposa, deixar os filhos, é esse Jesus que a gente precisa ver. Olha, Senhor, minha vida está igual esse leproso. Igual esse zumbi que o padre falou, que eu nem sei o que é isso direito. Mas é Jesus que vem em nosso auxílio. É Ele que vem nos levantar. Mostrar para a gente, é aqui, por aqui, ó. Ponto. Só encerro dizendo uma coisa para vocês. Aquele leproso, quando ficou curado, Jesus falou, não fale para ninguém. Mas ele era fofoqueiro. E saiu falando tudo. Pelo amor de Deus, minha gente. Seja fofoqueiro de Jesus. Viu, meninas? Seja fofoqueira de Jesus. Viu, meninos? Sejam fofoqueiros de Jesus. Falar do que Jesus fez na sua vida. Isso é ser um fofoqueiro de Jesus. Ele não reclama não, viu? Ele pode até reclamar quando ele reclamou lá, mas ele gosta. Em bom sentido ele gosta. Porque a gente está levando o Evangelho. Então seja fofoqueiro de Jesus na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!